Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com uma aula especial do Gobem para vocês. Vocês sabem que o Enem está bem ali. Nós temos poucos dias até o momento da prova. Então, nós precisamos aproveitar e não podemos deixar nenhuma informação sem chegar até vocês. E foi por isso que nós fizemos essa aula especial para falar sobre o quê, hein? Vem comigo. Nós vamos falar sobre a cartilha do participante, que foi divulgada agora, nessa primeira semana de outubro. E vocês precisam estar atentos a tudo que está acontecendo e às informações. A boa notícia é que nós já falamos de todos esses aspectos, não é verdade? Não tem, assim, uma grande novidade para vocês, porque nós já nos antecipamos, a nossa preparação para o Enem foi bem rigorosa, minuciosa. Então, acalma o coração, que não tem nada de muito novo aqui. E nós vamos reforçar aquilo que vocês não podem esquecer. E também é importante ressaltar que vocês sigam, não percam nenhuma aula e que todas as nossas aulas estão disponíveis lá no link do YouTube do Gobem. Se você perdeu alguma ou se você sente necessidade de rever, corre lá, está tudo feito, preparado e disponibilizado com muito carinho para vocês. Tá certo? Que bom! Então vamos lá. Olha só, nessa primeira tela aqui nós temos a primeira informação que a cartilha traz para a gente. O que é isso? É uma explicação do que vai ser cobrado ou esperado de vocês lá na redação do Enem, que é, né, o meu foco com vocês. Mas não é só isso que a cartilha traz. Então, só para relembrar, você me acompanha aqui na tela. Nós vamos, né, a primeira preocupação que nós teremos é o quê? Com o tema. Qual é o tema que vai ser proposto e seguir fielmente o tema. Então, nós temos o quê? Que prestar atenção ao assunto, né, o tema, e os recortes, aquelas informações, né, aquelas partes que o tema traz. São todos aqueles núcleos que o tema traz que nós já conversamos. Isso é foco de uma das competências. Depois, a questão da língua. O que é essa questão da língua? É a gramática. Especificamente, vocês precisam o quê? Focar na questão gramatical e, lembra comigo, nós precisamos trabalhar, apresentar uma redação escrita na modalidade formal da língua. Então, por isso, toda aquela atenção com a gramática, muito cuidado com as expressões que são coloquiais, as expressões do dia a dia, sabe? Que nós falamos com os amigos em casa. Então, essas expressões não devem aparecer no seu texto, porque nós precisamos usar a modalidade formal, jamais a informal. Lembrou? Perfeito. Isso é porque você já está preparado, não é? Que bom, fico muito feliz, então a gente segue aqui. O que mais que a redação vai esperar de você, espera de você, né, para que a sua nota seja boa? Então acompanhe aqui o próximo ponto. É a questão do ponto de vista, é o aspecto que você vai trabalhar, né? É a perspectiva que você vai adotar sobre o tema que foi proposto, tá bom? Nós também trabalhamos bastante isso em diversas aulas e principalmente essa perspectiva você vai apresentar lá no seu D1 e no D2, certinho? Os argumentos que você vai usar, eles vão normalmente estar apoiados em um repertório. Também nós já falamos bastante sobre isso, então, só para relembrar. E, por fim, nós temos que criar nossa proposta de intervenção com 5 elementos.
Lembrou aí de todas essas coisinhas? Que bom! Se você está atento a isso, você já está bem tranquilo em relação à redação. Então, nós vamos avançando aqui e você vai acompanhando. Tudo isso é o que está na cartilha do estudante e é bom você ler também, tá certo? Que mais? Nós temos aqui, você acompanha comigo, a avaliação da redação. Para quem ainda não sabe, fica se perguntando, quem é que vai corrigir a minha redação? Como é feita essa correção? Essa correção é feita por 2 corretores que não se comunicam. Então, seu texto é distribuído, certo? De forma automática. O professor recebe lá no computador, então corrige a sua redação, depois essa redação vai ser encaminhada para um outro corretor e ele pode estar numa outra cidade, em um outro estado. E essa correção é feita o quê? É atribuída uma nota para cada uma das competências. Nós já conversamos sobre isso. Por que são 2 corretores e não apenas um? Porque é necessário que essa nota seja parecida. Às vezes, os 2 corretores atribuem a mesma nota, às vezes tem uma pequena diferença. Então, é nesse sentido. Se houver a necessidade, outras pessoas corrigem, que é justamente isso aqui, olha só. Essa nota, então, é atribuída, né, a cada uma das competências de 0 a 200 pontos, cada competência. E o que acontece se tiver discrepância na nota? Tem uma 3ª correção e até uma 4ª correção. Aí a 4ª é por várias pessoas, uma banca. Isso para garantir que a sua nota vai ser uma nota justa, uma nota equilibrada. Porque você imagine que um corretor desse 600 pontos para você e um outro desse 800. Tem uma diferença muito grande. Então, isso é para garantir que essa nota vai atingir um equilíbrio, né? Um consenso, considerando assim os pontos positivos que você apresentou. Beleza? Então, fique tranquilo que o sistema visa garantir a justiça e o equilíbrio na atribuição da sua nota. E o que mais que nós temos aí que a cartilha traz de informação? A questão dos motivos para zerar a redação. Nós já falamos sobre isso em uma aula. Então, se eu trabalhar o tema errado, eu tiro 0. Se eu não fizer uma dissertação, um texto dissertativo, argumentativo. E acontece, viu, gente? Acontece bastante. Nós precisamos o quê? Estar atentos. Lembra que é a primeira coisa, né? Focar no tema, ver o que foi pedido, todos aqueles elementos, porque você sabe que é uma frase tema bem grandona. Então, tudo que tiver lá, cada elemento que faz parte dessa frase tema precisa estar na sua redação. Se você fez a redação certa e o tipo textual certo, maravilha, provavelmente você vai tirar uma boa nota. Porque dificilmente você vai cometer um grande erro. E é por isso que nós vemos aqui quais são esses grandes erros. Então, acompanhe aqui para você perceber bem e relembrar. Se você fizer apenas 7 linhas, a sua redação também é zerada. E 7 linhas, gente, não dá para tirar uma boa nota nunca, não tem como. Se você escrever em outra língua que não seja a língua portuguesa, digamos que você queira mostrar que você tem uma habilidade, assim, que você tem um domínio grandíssimo da língua inglesa e você faça a sua redação em língua inglesa. É 0, ninguém vai nem ler o seu texto. Tem que ser em língua portuguesa. E eu sei que você não vai cometer esses erros, porque você já está atento. O que mais que nós temos? As formas propositais de anulação. Então, se você de fato quiser anular a sua redação, por exemplo, fazer um X em cima dela, e tem algumas outras possibilidades que você sabe que anulam a sua redação, como os desenhos, números, qualquer tipo de coisa que apareça desconectado, e aí a gente já entra aí na parte desconectada. Tudo que não faz parte do texto, não tem função ali, como um desenho, como um número que apareça lá, como um recadinho, né? Muitas pessoas ficam tensas e colocam lá um recadinho para o corretor.
esse foi o melhor que eu consegui fazer, considere, por favor, desculpe porque eu não fiz melhor. Gente, esse tipo de recadinho, eu sei que às vezes é uma demonstração assim, de preocupação com a prova, mas isso pode levar ao zero. Então, a única coisa que pode aparecer na folha de redação é o próprio texto. Lembrou? Perfeito. Então, nós podemos continuar. O que mais que não pode ter? Não pode ter nenhuma forma de identificação do candidato, como nome, apelido, assinatura, nada disso pode aparecer no seu texto. E também, se o seu texto tiver uma letra, for escrito com uma letra ilegível. A gente tenta ler, não entende aquela letra de jeito nenhum. É o garrancho no nível máximo, assim. Aí não tem como ler? Não tem como, e a gente se esforça bastante. Garanto para vocês, mas vocês já sabem que vocês têm que garantir uma letra bem organizadinha, diferenciar maiúsculas e minúsculas, né? Todo capricho nesse momento é bem-vindo e tem um reflexo na nota, não se esqueça. O que mais que nós temos? A cópia dos textos motivadores, então você não vai copiar nada dos textos motivadores. Se você usa as ideias, você usa com as próprias palavras, tá certo? Li o texto motivador, nossa, eu quero usar essa ideia. Use com as próprias palavras e não copiando. A única coisa que pode ser copiada mesmo, tranquilamente, é a frase tema. Aí é liberado. Qualquer outra coisa que você copie, você já acende um alerta no corretor. E se você copia demais, você pode chegar a zerar a sua nota. Não vamos fazer isso, não é isso? Nada disso. Nós estamos preparados para fazer uma super redação, então a gente não comete esses errinhos bobos. E o que mais que nós temos? Como o título é avaliado? Gente, meu conselho é, não façam título. Ele não é avaliado nas competências, tá? Já houve momento no Enem que o título era avaliado nas competências. Agora não é mais. Só que pode ser um tiro no pé. Se tiver alguma coisa no título que possa zerar a sua redação, digamos que você fez o título e colocou um coraçãozinho lá, né? Ou você fez uma nuvem em volta do título para destacar. Isso aí pode ser suficiente para zerar a sua redação. É melhor nem se preocupar com o título, não coloca, é mais seguro. Lembra? Então vamos pelo caminho seguro. O que mais? Os participantes que precisam de atendimento especializado, né, são os PCDs, que têm aí as necessidades, né, que tem alguma deficiência, como surdo, né, aquele que tem a cegueira, os surdos, né, cego, quem faz parte do espectro autista, quem tem dislexia, essas pessoas, se na inscrição colocaram o laudo, elas têm um atendimento especializado. E o que mais? Agora, as competências. Nós já sabemos, né, que a redação é avaliada nas 5 competências. Então, a 1 é a parte gramatical, a 2 é o tema, o tema é o tipo textual que é observado e os repertórios socioculturais que você tem que colocar. A competência 3 é o projeto de texto, aquele texto que mostra que foi planejado, bem estruturado, bem argumentado. Questão 4, os mecanismos linguísticos, focar naqueles operadores argumentativos, não se esqueça daqueles que devem aparecer no início dos parágrafos. E a competência 5 é a proposta de intervenção com os 5 elementos. Fechou? Maravilha. O que mais, gente? A nota. Vocês sabem que cada competência é avaliado assim. Então, você tira 0 na competência se você fez tudo errado nela. 40 é se você fez, né, muita coisa errada e pouca coisa certa. E aí vai. O 120 é a nota mediana. Nós queremos que vocês estejam aqui, ó, no 160 e principalmente no 200. Então, a nossa intenção com essas aulas foi o quê? Preparar vocês para a nota máxima em cada competência. E eu já falei sobre isso com vocês. Que cuidados você tem para garantir o máximo em cada competência? Porque aí é 900 mais e a gente parte para o abraço, né? É isso aí. Gente, aqui tem outro QR Code
que vem o quê? Exemplos de redação nota 1000. Quando a gente se baseia em um texto que foi muito bem avaliado, tirou 1000, nós só vamos ser beneficiados. A gente aprende coisas, a gente aprende sobre a estrutura. Se vocês veem umas 3 redações lá, vocês percebem, fica mais internalizada aquela estrutura do texto de sucesso para o Enem. Confere lá, não deixa passar não. Ela tá bem assim, olha, aparece o texto, tá? Tem vários alunos lá, tem o nome dos alunos. Olha aqui, quantos parágrafos tem o texto? A letra tem que ser pequenininha assim mesmo, né? Então, aquele ideal de 4 parágrafos que nós já falamos, que é uma boa estrutura, né? Aqueles parágrafos que tem 2 ou 3 pontos finais, o ideal é 3, porque ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão dentro do parágrafo. Tudo isso você percebe se você olha essas redações lá, tá certo? Você percebe o quê? Os operadores argumentativos de início de parágrafo, como nessa aqui, em primeira análise, aí depois vem o ademais, que é o mesmo que além do mais, né? O portanto, lembra que você vai sempre usar o portanto? Pois é. E tem aí os repertórios socioculturais. Pessoal, é isso, tá? Eu quero que vocês sigam lá, que vocês olhem, vão ler essas redações e tá tudo lá na página do INEP. E se liguem nas próximas aulas que vem coisa muito importante para vocês nesse momento, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, preparem-se e acalmem o coração.